Agora chamamos ao palco Ramon Tramontini, diretor de operações da Object Solutions, um dos parceiros da Liferay e também patrocinador Gold do evento. Ele vai falar sobre transformação digital, mindset e técnicas ágeis que viabilizam escalar times de alta performance. A gente vai falar hoje sobre transformação digital e o mindset que a gente precisa ter para poder resolver a complexidade que isso traz para a gente dentro das nossas empresas. É bastante bacana a gente falar o tempo todo, não, transformação digital, tem que colocar o cliente no meio, tem que fazer as coisas acontecerem de uma maneira bastante dinâmica, a gente tem que observar, a gente tem que reagir, mas como que a gente faz para conseguir lidar com todo esse dinamismo e toda essa complexidade nova que a gente tem que encarar hoje, certo? Eu fiquei pensando bastante em como passar essa ideia, e já que a ideia é sempre customer-centric e tal, aquela coisa, eu resolvi contar a minha história de como eu enxerguei esse processo de escalada, porque para você poder resolver a complexidade dos teus projetos e conseguir entregar a transformação digital, você precisa escalar times multidisciplinares, times grandes. E eu resolvi contar a história de como que a gente fez dentro da nossa empresa para conseguir resolver esse problema de ter times grandes. E vamos lá, né? Então, antes só de começar, eu só queria que vocês erguessem a mão. Quem trabalha com times de grande porte, por favor. Só para eu saber. Quando eu falo time de grande porte, time em escala, estou falando de time de 50, 60 pessoas. Porque quando a gente está falando de transformação digital focando em complexidade de empresas maiores, você vai precisar, sim, resolver a questão da complexidade de lidar com times grandes, multitecnologia, multiplataforma, multitudo. Como lidar com isso, ok? Então, essa aqui é a minha história. Vamos lá. Então, como a gente está falando de escalada, né, voltando aqui um pouquinho, estamos aqui na montanha, a gente vai subir essa montanha aqui para poder escalar os nossos times, ok? Para poder resolver transformação digital. O que a gente quer como objetivo? Né, conseguir lidar com projetos de alta complexidade. Eu quero ter a satisfação de time, isso é importante, você precisa ter retenção, segurar seus talentos, conseguir evoluir com isso. Você precisa, obviamente, viabilizar o crescimento da sua companhia para poder suportar. E, é claro, a coisa mais importante de tudo, colocar o cliente no centro, atender bem o cliente, certo? O que a gente entendeu, a gente desenvolveu através dos anos, na verdade, foi o conceito de ambidestria organizacional. Né? E eu vou falar um pouquinho de como que a gente pode utilizar esses conceitos para viabilizar esse trato com questões de alta complexidade. Sou desenvolvedor de software desde 89, trabalho com gestão de projetos tradicionais e ágeis desde 2001, sou agilista e palestrante desde 2002, gestor de operação desde 2004. Hoje, desde 2014, eu trabalho como diretor de operação da Object Solutions, meu time tem mais de 140 pessoas, 14 mil horas de desenvolvimento por mês. Só background rapidinho. Quando a gente começou a escalar, eu já comecei naquela ideia. Vamos pensar aqui em manifesto ágil, melhor forma de entregar valor, conseguir reagir. Quem aqui conhece isso aqui? Eu acho que está todo mundo bem familiarizado com isso aqui, certo? Aí, pergunta que não quer calar, né? Trabalhar com desenvolvimento ágil, né? Nós estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software e tal. Tendo esses valores, indivíduos, interações, mais que processos e ferramentas, software funcionando mais que documentação compreensiva, colaboração do cliente mais que negociação de contrato, responder a mudanças mais que seguir um plano. Preste atenção nessa frase. Né? Por mais que a gente entenda que existem valores nos itens da direita, a gente valoriza mais os itens da esquerda. A questão que eu tenho observado em vários times ao longo dos anos, quando a gente está pensando em escala, realmente lidar com alta complexidade, começar a trabalhar com coisa grande, isso aqui funciona ou não? Ergue a mão quem acha que sim, que isso aqui dá certo do jeito que está. Quem já trabalhou com isso aqui e viu que não dá certo? Não tem opinião formada? Beleza. A minha experiência é o seguinte, da forma como você está lendo isso aqui, não dá certo. Se você quer escalar o teu time, você precisa de agilidade, isso aqui não funciona. Só que não é problema do manifesto em si, a gente vai explicar como que a gente faz isso aqui rodar. Ok? Então, voltando agora, no começo da escalada,
montei uma mochila. O objetivo do time que eu estava montando era para ser grande, era para conseguir lidar com a alta complexidade. Isso em 2009, na verdade, aqui, bem comecinho de 2010, janeiro de 2010, foi quando a gente inaugurou o escritório. Botei na mochila para subir o Everest, para fazer minha escalada, o conhecimento que eu já tinha prévio. Né? Eu trabalho com Agile desde 2001 já, né? Então, eu tinha conhecimento do Extreme Programming, Scrum, já lidava muito tempo com Sprint, Pair Programming, TDD, então todo esse negócio, né? Beleza, vamos fazer esse cara aqui funcionar. Quais são as expectativas? Isso normalmente acontece com as empresas na hora de, eu quero colocar ágil, agora a palavra da moda, né? Preciso responder agilidade e tal, transformação digital, tudo cai no ágil. Tem que ser ágil, tem que ser ágil, tem que ser ágil. Mas a motivação que tem, normalmente, é uma dessas três, ou as três. Eu quero ser mais rápido, eu quero ser mais barato e eu quero ter qualidade. Isso é o que está por trás de tudo. Certo? Bom, não foi diferente comigo, não foi diferente com a nossa empresa, a gente também tinha essa expectativa de ter exatamente esse efeito. E aí a gente começou a nossa escalada, e alguns meses depois, eu já com um time de 17 pessoas, tomei um choque de realidade, né? Como falei, clientes waterfall, clientes grandes, alta complexidade, times ágeis, tal. O que aconteceu? Primeiro ponto, tentei subir, né? Se a gente quer subir, fazer uma escalada de alta velocidade, tentei subir o Everest de snowmobile, capotei, quase matei, certo? Primeira lição, uma equipe ágil ela não é uma equipe mais rápida. Um desenvolvedor, que é um desenvolvedor ágil, está dentro de uma equipe ágil, ele não programa mais rápido. Então é uma falácia você achar, não, beleza, vou botar ágil, as coisas vão ser mais rápidas. A coisa não é assim. Então, um desenvolvedor, ele tem a mesma velocidade. Segunda lição, não é mais barato. A gente capotou, a gente teve problema, a gente teve que queimar um monte de dinheiro para ficar vivo, mas o ponto é, um desenvolvedor numa equipe ágil custa a mesma coisa que um desenvolvedor numa equipe tradicional. Ok? Então, não é mais barato. Você fala, mas como é que fecha a conta esse negócio? Qualidade. Desenvolvedores numa equipe ágil, numa equipe tradicional, também cometem erros, também têm defeitos. Certo? Então, nós também tínhamos defeitos. Aí você fala, não, mas qual que é a diferença? A diferença é que os métodos ágeis te propiciam a você conseguir entregar mais valor. Não é custar menos fazer mais rápido, é você aproveitar melhor as coisas que você tem. E isso é difícil de perceber, parece óbvio, mas não é. Quando você vê a implantação, normalmente, ainda quando a gente está falando de empresa grande, o cara ele quer o outro lado. Ele acha que, vou contratar um desenvolvedor ágil, vai me custar metade, no frigir dos ovos. Okay? Então, a gente tomou esse choque de realidade, mas também desde o começo, aí pelo background que a gente tinha, cultural da empresa e tal, a gente explorava muito um valor do Extreme Programming, que é Fix XP Whenever It Breaks. Então, quebrou o Extreme Programming, que era a metodologia básica que a gente usava, conserte. Isso nada mais é que um ciclo de feedback, observação, adaptação, isso é o que está todo mundo bastante acostumado a fazer. E a gente já tinha isso aqui de uma forma mais intuitiva, que era observar as coisas que estavam tendo problema, entender o que estava rolando, fazer os ajustes que a gente precisa, rodar um modelo. Então, isso aqui é como se fosse uma variação de um PDCA. Com o tempo, a gente formalizou isso aqui, e a gente segue isso aqui até hoje. Então, esse feedback loop ele consiste basicamente em look and act and build emotions, que é você ter, do ponto de vista de gestão, chegar na sua equipe e simplesmente observar as coisas que estão acontecendo e tentar disparar gatilhos de gut feelings, né, de você conseguir realmente entender, ter um sentimento diferente do que pode estar certo e o que está errado. Porque, no final, é tudo tão simples quanto evitar o que dá errado e fortalecer o que dá certo. A gente está buscando isso o tempo todo. Então, você parte para ter esse sentimento onde que está acontecendo. Uma vez que você tem esse sentimento, por exemplo, eu acho que eu estou com um problema de uma espera muito grande aqui em revisão de código, eu estou com um problema de bugs muito forte. A hora que você tem esse sentimento, você parte por Making Sense e Create Simple Measurements, que é você simplesmente simplificar e tangibilizar as coisas que você quer medir. Estou com um problema de bugs, vou medir quantos bugs eu tenho. Estou com um problema de tempo, vou medir qual é o tempo que eu tenho. Crio essa medida, né, de uma maneira automática, e provide a simple response, que eu vou fazer a coisa mais simples que eu conseguir fazer para resolver, sem medo de errar, sem grandes planejamentos, sem nada. Vai lá e executa. Certo? Aí você olha o indicador e coloca o resultado visível. Deu certo, reforça, acelera, deu errado, muda o approach, começa tudo de novo. E fica olhando o resultado e vê o que mede. Tá?
Então, a gente começou a usar esse processo de uma maneira mais formal, e o resultado disso foi que, em 2011, com uma equipe de 60 pessoas, a gente começou a evoluir naturalmente. A gente era fortemente baseado em Extreme Programming e Scrum, e a gente chegou sem querer no Kanban. Tá? Quem conhece Kanban? Ok. Então, o Kanban voltado para o software, aqui eu estou em 2011. Então, eu tinha um colega que hoje trabalha na Liferay. Ele me mandou um e-mail lá dos Estados Unidos, que ele estava estudando lá, e ele falou assim, cara, eu acho que vocês estão usando... Ele trabalhava com a gente, ele falou assim, eu acho que vocês estão usando Kanban e nem sabem. A partir desse momento... Não, é o Igor, né, para o pessoal da Liferay. A partir desse momento, eu realmente comecei a buscar explicitamente o Kanban e as técnicas que tem por trás disso. O Kanban, Lean, Pull versus Push, toda aquela coisa. Barrei daí aqui já na questão do Systems Thinking, que na verdade é você começar a encarar o teu time, a tua empresa como se fosse um sistema. Todo sistema você tem um input, que é a demanda que vem do cliente, você tem um processamento e você tem uma saída. Dentro desse processamento, você tem elementos nesse sistema, que são as pessoas que trabalham, as máquinas, o software, que eles interagem, geram resultado, certo? Geram interações, e essas interações, invariavelmente, geram filas. Todo mundo que trabalha sabe que toda interação que a gente tem de trabalho gera uma fila. Alguém está colocando alguma coisa na fila de alguém. Então, o resumo da ópera do nosso dia a dia de trabalho é colocar coisas na fila de alguém e consumir coisas da fila de alguém. É isso que a gente faz o dia inteiro, se você parar para pensar. Então, você tem um pensamento sistêmico, você dá espaço para trás e enxergar como um todo. E aí cai na questão das filas. Quando você enxerga dessa forma, você vai começar a ver filas de todos os lados e você começa aí a buscar quais são as melhores maneiras que você tem de lidar com filas. Certo? Aí passa pela lei de Little aqui, então tem bastante coisa por trás, muita coisa que vem da indústria também. Flow Management tem muito a ver com essa questão da jornada do usuário e tal, só que você pensa assim, quando eu estou dentro de uma equipe de desenvolvimento, eu não quero, como gestor, ficar focado no recurso. Não quero, como gestor, ficar olhando o cara, eu quero manter esse cara 100% alocado, você hoje vai fazer isso, amanhã você vai fazer aquilo. Eu tenho que me importar, ao invés de me preocupar com o recurso, eu preciso me preocupar com o fluxo. Quais são as atividades que estão saindo, quais são as features que estão entrando, o que o cliente está pedindo, e o que eu preciso fazer para fazer com que esse cara saia o mais rápido possível. Você inverte o approach. Certo? Como foi dito hoje no Keynote, é aquela história da... estou na companhia aérea mapeando a jornada do meu usuário. Eu estou pensando no fluxo dele, todas as fases que ele passou e o que eu preciso fazer para melhorar a experiência que ele tem em cada uma dessas fases. É exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, pensando no ponto de vista do time, gestão de fluxo. Pragmatic Management é você ter essa gestão mais prática das coisas. Então, como a gente tem um embasamento muito grande das questões de metodologia, a gente tentou aplicar by the book e tal, a gente chega a um determinado momento que você vira a chave. Você começa a enxergar todas as práticas que você conhece como ferramentas e você vai aplicar. E você entende quais são as motivações dessas ferramentas e você vai começar a usar essas ferramentas a hora que você precisa. Então, você desencana do by the book e você cria o seu próprio. Certo? Então, a gente caiu nesse mindset. Depois que estava isso, eu ganhei um outro desafio, porque eu já estava com o time estabilizado, o time já estava com 100 pessoas. Eu fui para uma outra empresa do grupo, em que daí o desafio era mudar. Antes eu criei o grupo, ele foi crescendo, e agora o desafio é pegar um cara que já era desenvolvimento tradicional, voltado para a vertical de seguros, então não tem coisa mais tradicional que essa, e era também conseguir implantar como que a gente faz para entregar ágil, né, contratos waterfall utilizando ágil. Então foi um trabalho lá com eles bem bacana. Então antes o desafio era criar, depois virou mudar, certo? E esse time entregava 8.000 horas de desenvolvimento por mês também. Tá? Então, a gente aplicou as mesmas técnicas, a gente foi evoluindo essas técnicas, e agora a gente vai falar do que é a ambidestria organizacional, e era a gestão tradicional. Okay? Com isso, a partir de 2012, a gente passou a ser referência, principalmente quando fala em escalada de ágil. Então, a gente começou a dar palestra no Ágil Brasil, Ágil Tour. Então, a gente dá palestra em tudo quanto é lugar de ágil, a gente aparece. Certo? Fomos para o Lean Kanban North America apresentar o nosso case na Track at Scale. XP 2005, a gente apresentou o feedback loop nosso. Fomos parar dentro de livro, falando de caso e escala em ágil. Então, bem bacana, certo? E aí, finalmente, a gente cai no conceito da ambidestria organizacional,
que é basicamente a formalização de todo esse passado, é criar times, mudar times, como fazer esse contexto, pensando em gestão e tal. O que é ambidestria organizacional? Primeiro, a fotinha aqui, essa aqui é a Rafaela, ela é uma doutora do Paraná, conheço ela de eventos já há muitos anos, e a tese de doutorado dela é maturidade de times ágeis. Então, em certo momento, ela falou, eu quero ir lá para dentro do time de vocês e fazer um mapeamento, conversar com o cliente, enfim, fazer um 360 e mapear como é que é o grau de maturidade de vocês. E ela fez esse estudo em 3 ou 4 times nossos, e aí ela falou assim, olha, da mesma forma que a gente esbarrou no Kanban, a gente esbarrou na ambidestria organizacional. Ela está aí desde 2004, mas ela é mais focada para a indústria. Tá? Ela enxergou isso aqui, a partir de 2015, o pessoal, tem alguns acadêmicos da Europa, lá eles começaram a fazer a mesma transposição de Kanban, saiu da indústria e veio para o software, também na ambidestria organizacional, saindo da indústria e vindo para o software. O que é, então? Basicamente você dividir a ambidestria, não você conseguir lidar com as duas mãos, é você entender qual é a sua realidade de forma diferente e usar as técnicas certas para cada uma delas. A gente fala muito da ambidestria de exploitation e exploration. Exploitation é tudo a ver com eficiência e exploitation a ver com eficácia, efetividade das coisas que têm que ser trabalhadas. Os approaches são diferentes, certo? Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele definiu que eficiência é você fazer as coisas do jeito certo. Se eu estou numa linha de montagem, eu tenho uma receita, eu vou seguir. Então, isso é ser eficiente, fazer mais com menos. Agora, eficácia é fazer a coisa certa. Certo? Não adianta eu ser o melhor construtor de barco do mundo se não tiver mar para navegar. Entendeu? Não adianta você ter o melhor processo do mundo se eu estiver fazendo a coisa errada. Então, pensa no exemplo de uma plataforma de petróleo. Você precisa ter todo um esquema de logística, todo um aparato para conseguir entregar teus barris de petróleo com o maior índice de eficiência, com segurança, né, repetitividade, né, não pode variar. Isso você tem que conseguir resolver. Agora, você precisa descobrir onde está o petróleo. Não adianta, de novo, você ter toda a parafernália se você não souber onde está o petróleo. E, para você descobrir onde está o petróleo, você não adianta querer atacar com um approach de eficiência, porque é uma coisa totalmente exploratória, não é repetível. Certo? Então, junto com o pessoal da academia, a gente começou a desenvolver e formalizar esse conceito de ambidestria dentro do mundo software. E aí a gente cria as definições. Né? O que é a eficiência do ponto de vista da ambidestria? Que é a execução de atividades, né, que usam conhecimento prévio, certo, para explorar valores conhecidos. A melhor maneira que eu tenho para resolver bugs, criar games e tal. E, do lado, a eficácia é a execução de atividades que buscam fazer prospecção de novos valores. Qual é o software? O que eu preciso fazer para poder descobrir qual é o software que eu preciso entregar? Qual é o software certo na hora certa? Aí que você tem entrega de valor. Aí que você resolve a transformação digital também. Você tem que ter essa pegada. Então, a definição da ambidestria é a habilidade de reconhecer, entender e influenciar um ambiente de trabalho de uma forma igualmente habilidosa no trato de eficiência e eficácia. Certo? Então, você tem que conseguir lidar com as duas coisas, e são approaches diferentes, vocês vão entender por quê que é diferente. Quando você separa isso, muda radicalmente a forma como você gerencia as coisas. Quando a gente está pensando em eficiência, você está pensando em conformidade, quando a gente está pensando em eficácia, está pensando em variabilidade. Tá? Exemplo do cozinheiro, é o que eu mais gosto. O cozinheiro é o cara que já tem a receita, ele tem que reproduzir os pratos. Ele já sabe o que tem que fazer, ele já fez várias vezes. O que vale aqui é tempo, não pode variar, tem que estar tudo certinho, está tudo regrado, a coisa tem que estar andando. Okay? Quando você vai para o lado da eficácia, é o chefe de cozinha, é o cara que faz a receita. Você não pode chegar para um chefe de cozinha, ó, cria um prato novo em 5 minutos. Ou você não pode chegar para um cozinheiro e falar, cria 2 pratos iguais. Não faz sentido. Percebem? São coisas diferentes. Uma coisa é a execução do que já existe, outra coisa é estou prospectando um cara novo. Então, a relação de tempo muda, o approach muda, a experimentação muda. Quando você descobriu qual é o valor, vai para o outro lado da eficiência. Certo? O processo de decisão é analítico, quando você está pensando na eficiência, a relação de causa e efeito é curta. Então, quebrou aqui, qual é o bug, qual foi a causa, é coisa fácil de pegar. Se eu estou no exemplo do cozinheiro, queimei o prato,
ou eu estou olhando o prato está pela metade, eu sei o que está faltando, porque eu sei onde eu quero chegar. Certo? Agora, quando você está do lado do chefe de cozinha, é uma coisa muito mais empírica. Ele está experimentando, ele está colocando tempero, está tirando, queimou o prato, joga fora, começa de novo. É outro viés, outra pegada. A gente tem que, vocês percebam que existem diferenças nos mindsets que você precisa tratar, e o nosso grande erro como gestor é querer lidar as duas situações, porque elas existem dentro da empresa, da mesma maneira. Você quebra todo o esquema. No caso da eficiência, quanto mais melhor. No caso da eficácia, menos é mais. O exemplo que eu gosto aqui é o cara do e-mail. Você recebe 150 e-mails todo dia. Se eu quiser resolver esse problema, eu tenho excesso de e-mails para responder diariamente, eu tenho 2 approaches. O da eficiência vou tentar fazer curso de digitação, para digitar mais rápido, criar templates, automatizar respostas, tal, para poder responder mais rápido. Se eu estou indo para o lado da eficiência, eu vou começar a me perguntar o que eu preciso fazer para não receber os e-mails. Certo? Percebam, mindset muda. Quando você está pensando em eficiência, você precisa de controle. Tem as cartas de controle, tem variabilidade, tem KPI, tem não sei o quê. Quando você está pensando em eficácia, você tem influência. Você começa a influenciar as coisas que você está fazendo. Você começa a influenciar teu time, você dá propósito. Né? Olha só que legal. Digital Upgrade está do lado da eficiência. Você está melhorando sua tecnologia, você está acelerando as coisas. Digital Transformation está do lado de lá. O que eu preciso fazer para colocar meu cliente no meio? A gente já viu hoje no Keynote, né? Separa as coisas. São coisas distintas. Não adianta eu querer atacar da mesma forma, você vai ter problema. E um é pressuposto do outro. Né? A eficácia pressupõe eficiência e vice-versa. Né? Não adianta, por exemplo, pensa assim, a eficácia é você saber a direção que você tem que ir. E a eficiência é a tua capacidade de se locomover. Você usa em Bolt, está na tua corrida, dispara o sinal, você vai correr, você vai usar toda a eficiência que você pode para atingir um resultado. Certo? Não adianta nada se eu uso em Bolt, conseguir correr daquele jeito, se a hora que dispara o sinal, você corre para o lado errado, vai para a esquerda, você perdeu a corrida. Então, você tem que saber para onde você está indo e você tem que conseguir colocar dessa forma. Ok? Exemplos de eficiência. Quando estou trabalhando com KPIs, né? Estou trabalhando aqui débito técnico, enxergando CFD de Kanban, dashboards operacionais, dashboard estático, da lousa. Isso aqui é tudo eficiência porque você está aumentando a sinergia das coisas que estão acontecendo. Você vai para os processos também, processo é sempre voltado na parte de eficiência. Okay? Então eu tenho Kanban, DevOps, tudo processo, é coisa que é repetitiva, eu tenho que fazer mais. Isso é eficiência. Okay? Automação, isso aqui é a base para escalar, para fazer qualquer coisa, principalmente na transformação digital. Pensa, eu tenho que ter um monte de plataforma diferente, um monte de tipos de debates. Se você não tiver as coisas automatizadas, você está fora. Então, automatiza. Teste automatizado para você ter tempo de resposta, conseguir botar builds mais rápidos. Automação, né, Jenkins, que é a parte de você fazer o continuous deploy. O deploy entraria aqui, da Life. A parte de conformação de ambiente, eu garanti que toda a máquina, todo desenvolvedor tem exatamente o mesmo ambiente para acabar com o efeito Works on My Machine. Então, você tem que apertar um botão e o ambiente tem que estar pronto para o cara sair de desenvolvimento em minutos, para sair desenvolvendo em minutos. Ok? Então, essa parte aqui voltada para eficiência. O que é, então, eficácia nesse contexto? É você conseguir ter feedbacks loops fechados, né, para você aprender, isso vai aumentar a sua assertividade. Você ter o stop, start, start, finishing, que é um lema forte do Kanban, que é melhor que você ter iniciativa, você ter acabativa, você acabar as coisas que você começa. Eu gosto de falar isso no objeto. Não quero caras com iniciativa, eu quero caras que acabam, quero caras com acabativa. Então, a gente tem gestão de fluxo. Eu tenho que fazer tudo o que for necessário para fazer com que as coisas terminem. E a hora que eu termino, eu puxo coisas novas. Eu tenho que diminuir handoffs. Né? É o silo dos desenvolvedores, é o silo do analista, é o silo do teste. Tem que botar a galera junto, tem que ser multidisciplinar. Porque quando eu reduzo o handoff, eu aumento, eu diminuo o risco de perda de informação. Mary Poppins, do Lean, ela fala que a cada handoff que você faz, você perde 50% de informação crítica. É só fazer a conta. Se você passa por 5, 6 pessoas, o que vira do outro lado? Por isso que quando tem aquele efeito no final, quando você entrega o software para o cliente, fala, não era isso que eu queria. Porque você está perdendo a informação crítica no meio do caminho. Okay? O Minimum Business Increment é você encontrar justamente qual é a menor porção de software que vai te agregar valor. Né? Keep it loose
é você conseguir se adaptar à coisa que está vindo, porque as coisas vão mudar. É uma realidade de projeto, não existe projeto que não mude. Você começou, deu o primeiro passo, já mudou tudo, certo? E aí você tem que se adaptar a isso constantemente. Você tem que lidar com o propósito, diz para onde você está indo, diz quais são as restrições que você tem e deixa o pessoal se organizar e muda. Você, como gestor, passa a dar suporte. Kaizen, fazer pequenas mudanças constantemente que vão te fazer toda a diferença. E essa aqui é a fórmula do Alisson Vale, a fórmula da eficácia, que ela representa o feedback loop também. Eu acho ela sensacional, resumo muito. Aqui você tem a hipótese, porque tudo que você tem no software, eu acho que isso aqui vai resolver a vida do meu cliente. É uma hipótese. Você precisa validar, porque enquanto o cara não rodar, isso continua sendo uma hipótese. Só deixa essa hipótese a hora que o cliente deu o feedback dele e está usando. Então, você tem a hipótese e aqui é quando ele está usando, que é a validação dessa hipótese. O sucesso da eficácia está em você diminuir o tempo entre um e outro. Quanto menor esse tempo, mais chance de sucesso você tem, menos risco você tem. Ok? Então, essa é a pegada da eficácia, voltando aqui na nossa escalada. Fato, a ambidestria é difícil, porque você tem que pegar o mindset, mas é que nem enxergar Matrix para quem assistiu o filme. Você não consegue, a hora que você enxergou, em tudo você vê eficiência e eficácia. Hoje, para mim, é bastante simples, isso aqui é eficiência, isso aqui é eficácia, e eu já uso, aplico as técnicas certas, as ferramentas certas, já ajuda um monte. São vários atalhos que você toma. Precisa ser exercitado, é que nem você escrever com as duas mãos. No começo vai ser uma droga, depois melhora. E se você quiser escalar, se você quiser tocar a transformação digital, você tem que usar isso, na minha visão. Né? Funciona. E aí eu fiz uma releitura do manifesto, lembra que a gente falou no começo? Mais focado nessa parte de eficiência e eficácia. Se você prestar atenção no manifesto original, vocês vão ver que tudo que está do lado esquerdo está voltado para eficácia e tudo que está do lado direito está voltado para eficiência. A coisa não funciona muito bem, porque lá embaixo ele fala, olha, por mais que a gente veja o valor do lado da direita, que a gente mais valoriza é a esquerda, está certo, porque ter eficácia tem mais valor mesmo. Só que quando eu preciso escalar, os elementos de eficiência vão ser mais necessários. E a gente tende, quando a gente vê um sobre o outro, a ignorar, não é um sobre o outro. Eles falam no manifesto que tem valor, certo? Só que a gente simplesmente ignora o outro lado. E aí, quando você vai escalar o ágil, você tem problema. Então, a minha releitura do manifesto é que a gente está descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, entendendo o nosso time como se fosse um ambiente um ambiente complexo, certo? Que é aquela ideia de sistemas complexos adaptativos, certo? Servindo ao propósito, que é colocar meu cliente no centro, entregar direito, onde eu tenho indivíduos e interações em equilíbrio. E quando eu estou falando em equilíbrio, não é meio a meio, é que nem andar de bicicleta. Ora eu estou aqui, ora eu estou aqui. É você saber que você tem que manter o balanço geral para não cair. Então, hora você vai estar muito forte na eficácia, hora você vai estar muito forte na eficiência. Mas você precisa buscar o equilíbrio o tempo inteiro. Então, você tem que manter equilíbrio com processos e ferramentas, que na escala, se você não tiver processo, não tiver ferramenta, está fora. Você tem que saber qual é o software certo, no momento certo para ser desenvolvido. Não adianta eu desenvolver o Uber se eu não tenho autorização para ter Uber na cidade. Ou eu não tenho a rede para fazer. Ou as pessoas não têm celular. Não adianta eu ter o melhor software do mundo. Não adianta. Então, eu tenho que saber o software certo, no momento certo. Certo? Em equilíbrio com ter software funcionando e documentação compreensível. Melhor que ter o software funcionando é ter o software certo. Você tem que ter a colaboração com o cliente melhor do que ter negociação de contrato. Você tem que responder a mudança. Lembra que eu falei, dia 2 o projeto já mudou alguma coisa. Dia 3 vai mudar mais, dia 4 vai mudar mais. Para isso, né, a gente precisa reconhecer, entender e influenciar o nosso ambiente de trabalho de uma maneira balanceada no trato da eficiência e da eficácia. Então, aprenda as técnicas e usa quando você precisar. Ok? Para finalizar, para nós, o que a gente mapeou nessa forma, que ágil em escala, que para mim ainda é o fundamento para lidar com alta complexidade, transformação digital, é igual eficiência mais eficácia, multiplicado pelo pensamento sistêmico. Então, você tem que enxergar o teu time como um sistema complexo, porque se você não tiver essa visão, você também está fora. Você tem que saber lidar com eficiência, você tem que saber lidar com a eficácia,
e você tem que ter o pensamento sistêmico. Ok?